Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Nesta aula, nós veremos um pouco sobre visualização das informações aqui no SCADA-BR. Então, nós veremos a visualização básica, ainda a visualização em lista, e como renderizar algumas informações. Antes de começar a aula, eu apenas gostaria de lembrar que se você quiser acompanhar os próximos vídeos deste curso, você pode se inscrever aqui no canal Celso Automação. Também, caso você goste do vídeo, você pode curtir e compartilhar com seus amigos. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar na seção de comentários. Então, vamos começar a nossa aula. Eu trouxe aqui até uma colinha do que nós veremos hoje. Então, ainda estamos falando sobre comunicação, tema 1, e vamos ver a visualização de informações. Aqui a gente vai ver a visualização básica, ainda não vai ser a visualização em forma de representação gráfica, telas gráficas personalizadas. Mas a gente vai começar a ver a visualização em lista, então a gente vai ver este recurso aqui que se chama Watchlist, que é a lista de supervisão. A gente já viu um pouco sobre ela quando a gente fez o vídeo sobre o Data Source virtual. Agora a gente vai ver um pouco mais a fundo os recursos da Watchlist, então a gente vai ver as opções que ela possui. A gente vai ver também uma página de detalhes do DataPoint, que é uma página onde você pode ver informações de um DataPoint específico, então de um ponto de informação lá, uma tag específica do SCADA-BR, então vai ter algumas estatísticas, gráficos, essas coisas. E a gente também vai ver uma página de propriedades do DataPoint. Essa aqui já é uma página de configuração do DataPoint, na qual a gente consegue fazer algumas configurações, como por exemplo, configurações de como vai ser registrada a informação lá, os valores do seu DataPoint no banco de dados, e configurações de renderização. Então, através dessas configurações de renderização, a gente pode também personalizar a visualização dessas informações lá na Watchlist, que é a nossa lista de supervisão. Esta aula aqui provavelmente vai ficar um pouquinho mais longa, porque a gente vai ver bastante coisa. Então, talvez essa última parte aqui, nessa parte de configurações de renderização, eu coloque em uma parte 2 desse vídeo, uma aula à parte, uma segunda parte dessa aula, apenas para ficar mais fácil o fluxo das ideias, para não ficar uma coisa muito longa e muito maçante. Então, vamos começar agora a ver a lista de supervisão, a nossa watchlist. Então, acessando aqui novamente o SCADA-BR, já estamos na página da watchlist. Caso não estivesse, você vem aqui nesse ícone aqui que parece um olho, watchlist, é logo o primeiro ícone da lista aqui da nossa barra de navegação, e ele vai carregar essa tela aqui, que é a nossa watchlist. Então, aqui na watchlist nós temos 3 áreas diferentes. Então, aqui mais à esquerda nós temos uma lista dos datapoints disponíveis. Então, todos os datapoints que você tiver no seu sistema, aqui no seu SCADA-BR, eles vão aparecer aqui nessa lista. Às vezes pode ficar uma lista bem longa. Aqui do outro lado, aqui do lado direito, você tem propriamente dita a watchlist, mesmo a lista de supervisão, na qual você pode elencar quais datapoints você quer visualizar. Então, para adicioná-los aqui na watchlist, você pode clicar aqui à esquerda, e eles vão ser aqui adicionados. Eu já falei um pouco disso no vídeo de Data Source virtual, como eu já havia dito, mas aqui eu estou apenas retomando essa linha de raciocínio. E logo aqui na parte mais para baixo, a gente tem essa área aqui de gráfico. Então, esta área de gráfico serve para você plotar um gráfico dos datapoints que estão incluídos aqui na sua tabela da sua watchlist. Então, por exemplo, aqui nós temos o datapoint do Data Source Memórias, Então, temos um datapoint alfanumérico e um binário. Aqui eles estão marcados, então se eu desmarcasse eles não apareceriam no gráfico. Aqui se eu marcar eles vão aparecer aqui no gráfico. Aqui eu posso selecionar o período em que esse gráfico vai fazer a consideração aqui do período do gráfico. E clicando aqui nesse botão de play eu consigo obter o gráfico. Então ele vai carregar aqui uma imagem do gráfico. Então aqui demora um pouquinho, mas ele já carrega o gráfico. Então aqui, por exemplo, ele está pegando apenas o dado do valor binário, provavelmente, porque aqui, como é um valor alfanumérico, não tem como você representar um texto no gráfico. Vou pegar aqui, por exemplo, o valor numérico, que talvez seja mais fácil. Então aqui, apenas desconsiderando esse valor aqui, que ele não é um valor numérico, então, considerando aqui os valores numéricos, eu vou clicar aqui e ele vai renderizar um novo gráfico. Então aqui, agora sim, já temos um histórico melhor do nosso gráfico. Então aqui você pode ver o valor numérico, então ele alterna aqui entre valores de 0 a 100. E temos também o valor binário, que ele vai alterar entre 0 e 1. Claro, 0 é falso e 1 é verdadeiro aqui em lógica binária. Além disso, nós temos algumas informações aqui. Então, temos aqui mais à esquerda o nome do data source. Então, o data source aqui ele se chama memórias e o data point se chama alfanumérico. Pode até ser um pouco confuso porque a gente resolveu colocar uns nomes diferentes aqui
mas então o data point ele se chama alfanumérico. Isso aqui não se refere ao tipo de dados. Se eu criasse, por exemplo, aqui um novo data point que tivesse um nome diferente, ele apareceria aqui com o nome criado para o data point. Aqui no meio nós temos o valor atual desse data point. Então aqui temos o valor alfanumérico, um texto, um valor binário e um valor numérico. E aqui, mais à direita, nós temos o horário em que este valor foi atualizado pela última vez. Então aqui todos foram atualizados mais ou menos no mesmo horário, então eles vão aparecer aqui com o mesmo horário. Mas claro, quando for atualizado esse valor aqui muda, então ele não obrigatoriamente vai ser igual para todas as linhas da tabela. Aqui vou apenas retomar essa linha de raciocínio que eu tinha dito que este valor aqui ele é o nome do data point, não tem a ver com o tipo de dados. Então eu vou criar aqui um data point qualquer só para mostrar isso aqui. Então aqui criando um data point tipo binário, por exemplo, e eu vou dar aqui um nome de exemplo. Aqui eu não vou mexer nas configurações, eu quero apenas mostrar esse conceito. Então aqui vamos recarregar a watchlist. E vamos ver aqui que isso aqui vai representar apenas o nome do data point. Então aqui, nome de exemplo. Então isso aqui não tem nada a ver com o tipo de dado. Apenas foi uma coincidência que a gente criou o nome do data point correspondente aqui ao tipo de dados. Além disso, aqui um outro recurso da watchlist são essas partes aqui dessa parte superior. Então aqui você pode alterar o nome da sua watchlist, porque você pode criar na verdade várias listas de supervisão, né? Várias listas de data points. Então vindo aqui nesse ícone do lápis, a gente pode personalizar, chamar isso aqui, por exemplo, de lista 1. Lista 1, clicando aqui em salvar, ele vai mudar o nome aqui para lista 1. Então, essa aqui é uma lista, essa aqui é uma watchlist com esses 3 valores. Eu poderia vir aqui nesse botão de mais para criar uma nova watchlist. Então, criando, ela fica vazia. E aqui eu posso escolher outros valores para monitorar. Então, aqui, por exemplo, eu posso escolher o alfanumérico e o numérico. Apenas esses dois aqui. E aqui eu posso renomear isso aqui como lista 2, por exemplo. Lista 2. Salvamos aqui. Então aqui já temos duas listas, né, de supervisão, a lista 1 e a lista 2. Aqui poderíamos copiar para fazer uma cópia exata desta watchlist aqui com todos os mesmos data points. E aqui poderíamos usar esta watchlist aqui, esses data points aqui, como uma referência aqui para criar uma instância de relatório. A gente vai ver os relatórios mais à frente nesse curso aqui, então eu não vou entrar nessa questão aqui. Então, aqui temos a nossa watchlist, aqui do lado nós clicando a gente pode adicionar ou não, mas existe a possibilidade de você criar uma watchlist aqui como esse usuário administrador, e quando a gente ver a parte de perfis de usuários, a gente pode ter usuários apenas de visualização. Então, caso você crie uma watchlist como administrador e você venha a compartilhar com outro usuário, o outro usuário ele não vai poder adicionar data points, não, ele vai poder apenas visualizar os que já estão adicionados. Então, basicamente é por isso que você pode aqui criar várias watchlists e você pode compartilhá-las, né? Então, esse modo aqui de edição que você clicando, você adiciona e remove, ele é reservado mais aos data points que o usuário pode visualizar, pode editar, e ao usuário administrador que a gente está usando aqui, que pode ver e editar qualquer informação do sistema. Então, basicamente, a watchlist aqui é isso, é uma tabela, é uma lista de supervisão em que você pode adicionar data points para monitorar seus valores de forma numérica, né? Apenas com uma lista aqui, uma forma bem simples de visualização. Então, eu não vou me alongar muito nesse tema aqui, porque não existe muito mais coisas a se ver nesta parte. Agora eu vou entrar no nosso próximo tema, que é a parte de propriedades do data point, né? Na parte aqui de detalhes do data point, que é uma página onde você pode ver várias informações estatísticas sobre o seu data point específico. Então, aqui na watchlist a gente vai acessar essa página. É uma página que eu diria que é um pouco oculta, aqui é um pouco escondida da interface do SCADA-BR, porque ela não está aqui, por exemplo, na parte da barra de navegação. E ela também não é acessível aqui pela configuração dos seus data sources e data points. Então, é uma coisa aqui que você não consegue acessar de forma muito fácil. Então, fica meio escondido nessa interface. No SCADA LTS eles já melhoraram, adicionaram aqui uma coluna que você pode acessar essa página aqui com um pouco mais de facilidade. Então, para acessar as propriedades de um data point qualquer, você seleciona ele aqui na watchlist. E você vem nesse ícone aqui que parece uma peça de Lego, né? Uma pecinha de bloco de montar. E aqui você vai acessar os detalhes desse data point. Então aqui ele carregou a página de detalhes do data point. E aqui você tem algumas informações.
Então, logo nessa primeira área aqui nós temos as informações básicas, então o valor do data point, o tempo em que esse valor foi obtido. Aqui, se ele estiver como configurável, você pode definir um valor novo para ele. Então, você poderia escrever um valor 0, se fosse um data point binário, por exemplo, né? Aqui ele já atualizou, inclusive. Tem o Export ID, ou XID, que é aquele valor que eu falei que ele serve para você importar e exportar informações do SCADA-BR. Logo abaixo tem uma janela aqui de estatísticas, na qual você pode carregar algumas estatísticas. Então, ele tem estatística de início, fim, o valor que tem, quando ele iniciou, qual foi, por quanto tempo ele ficou nesse valor, né? Então, ele ficou aqui no valor 1 por 100% do tempo. Então, provavelmente no último 1 dia aqui, que é o período considerado, ele ficou muito mais no valor 1 do que no valor 0. Aqui você pode alterar o período, por exemplo, e ficar vendo essas estatísticas aqui. Essas estatísticas elas variam um pouco conforme o tipo do data point. Então, se for um numérico, ele vai dar outros valores, como por exemplo, valor máximo, valor mínimo, a média, a soma, coisas nesta linha aqui. Aqui ele também tem um histórico do data point, então todas as vezes que o data point mudou de valor, você pode ver aqui. Aqui ele está mostrando os 10 registros mais recentes, eu poderia aumentar esse valor aqui para 100, por exemplo. Ele mostraria mais algumas informações. Aqui eu não sei se tem 10 valores suficientes, se já existem 10 valores no histórico para poder mostrar aqui. Mas aqui ele mostra os valores. Inclusive, detalhe, este comentário aqui, usuário admin, ele serve porque toda vez que você escrever um data point de forma manual por esses recursos aqui de escrita, ele vai colocar aqui um comentário com qual usuário, a partir de qual usuário esse valor foi escrito no data point. Aqui do lado temos um campo de mensagens do usuário, no qual você pode adicionar alguma informação, algum comentário ao seu data point. Então, isso aqui serve um pouco mais para comunicação no sistema. Então, digamos que você esteja numa empresa e você criou um data point. Daí você coloca aqui uma mensagem para dizer para que serve esse data point, por exemplo. Então, data point binário, este data point representa o botão liga, desliga da caldeira, que é um comentário hipotético, por exemplo. Então aqui você consegue adicionar algumas informações, mas são apenas comentários mesmo. Então isso aqui não muda muito na usabilidade do seu data point do seu sistema. Aqui embaixo nós temos um gráfico, daí é um gráfico já restrito para apenas esse data point. Você também pode personalizar aqui os períodos de início e de fim dessa série aqui do gráfico. Embaixo você vai ter alguns eventos, então se tiver algum evento, algum alarme, ele vai ser registrado aqui em relação a esse data point. Também existe uma lista em quais representações gráficas, né, em quais telas gráficas este data point está sendo carregado, está sendo utilizado. E aqui também existe uma tabela de acesso de usuários que a gente vai poder ver depois quando tiver mais de um usuário que cadastrado no sistema, quais usuários têm acesso ao data point e qual tipo de acesso eles têm. Então, leitura, escrita, admin, quando ele tem acesso total. Então, basicamente, esta aqui é a nossa parte de detalhes do data point, na qual a gente tem várias informações e várias estatísticas. Essa aqui é uma página escondida e ela serve mais para você poder se informar de alguma coisa. Então, é uma página aqui que você pode obter informações sobre um data point específico e sobre as propriedades dele. Agora a gente vai para a página de propriedades do data point propriamente dita, que é uma página agora onde a gente vai poder fazer configurações desse data point. Então, configurações de registro, configurações de renderização e algumas outras configurações também. Então, para acessar essa página de propriedade do data point, a gente tem que acessá-la a partir desta página aqui de detalhes. Então, é como se fosse uma página escondida dentro de outra página escondida. Então, você vai vir neste ícone aqui de uma pecinha de Lego com um lápis. Se você clicar aqui, ele vai vai lá para a página do data source, então ele volta para cá. Mas aqui a gente vai para essa página escondida de propriedades do data point, editar o data point no caso, né? Então, vamos carregar esta página. E aqui carregamos uma página de propriedades do data point. Então aqui você pode ver que existem várias coisas. E eu vou tratar algumas agora nesta aula e algumas na parte 2 desta aula. Então aqui novamente você tem o nome do data point, né? Então aqui você pode até alterar o nome do data point. Aqui existe o data source a qual esse data point pertence. Então aqui ele pertence ao data point ou ao data source memórias, que é este aqui. E aqui embaixo existem algumas propriedades de registro. Registro aqui no caso seria registro dos valores do data point no banco de dados.
Então aqui tem, por exemplo, o tipo de registro, então como vai ser feito esse registro no banco de dados. O padrão aqui é quando o valor do data point muda, então aqui eu vou ter que usar o bloco de notas para exemplificar. Então digamos que você fez uma requisição no SCADA-BR para ver qual era o valor desse data point às 3 horas da tarde. E ele retornou que o valor do data point, por exemplo, era 10. Digamos que é um valor numérico. Daí você fez uma nova requisição às 16 horas. E ele retornou que o valor novamente é 10. Aqui não houve uma mudança de valor. Houve apenas uma requisição nova. Então, o SCADA-BR ele vai registrar apenas essa primeira requisição. Então, ele vai fazer lá um registro de valor 10. E daí ele registra também o horário em que foi obtido esse valor. Horário 15 horas, né? Então, ele vai registrar isso aqui. Quando ele fizer a nova requisição, ele vai ver que o valor não mudou. Então, ele não vai registrar mais nada no banco de dados. Então, ele vai apenas manter o que já estava lá. Se você vier aqui e mudar para todos os dados, daí sempre que houver uma nova requisição, uma nova verificação pelo valor do data point, ele vai ser registrado. Então, aqui digamos que você fez a nova requisição às 16 horas, ele vai registrar novamente no banco de dados, ele vai criar uma nova entrada lá no banco de dados, falando que o valor era 10, porém aqui o horário ele muda para as 16 horas. Então, se você registrar todos os dados, você consegue obter mais informações, né? Você consegue registrar mais informações. Mas, em contrapartida, você também vai ter um acúmulo maior de informações no banco de dados e pode ser que isso fique gastando mais espaço no seu servidor e talvez possa levar até uma lentidão do sistema ao longo do tempo que o banco de dados estiver funcionando, vai ficando muito grande e acaba que isso vai gerando um acúmulo. Também existe uma opção de descartar, então essas informações que vão sendo salvas no banco de dados elas vão ser descartadas em algum momento. Aqui você pode colocar em qual tempo você quer descartar as informações deste data point. Então aqui após um ano, por exemplo, que é o padrão. Pode ser após um mês, uma semana, um dia. Bom, além disso aqui a gente tem essa parte de tamanho de armazenamento padrão, né? Então aqui existe essa opção. Eu tive que ler aqui um pouco nessa parte de ajuda para entender o que isso aqui significa. E o que ele basicamente diz nessa parte aqui de ajuda é que esse tamanho de armazenamento ele é utilizado quando você não registra todos os dados. Então, esse tamanho de armazenamento tem a ver com como o SCADA-BR vai registrar isso aqui num cache. Então, se você armazena todos os dados, ele vai sempre puxar daí do banco de dados, né? Ele vai ter essa informação e ele não precisa colocar, por exemplo, aqui na memória RAM do computador, do servidor. Se você não armazena todos os dados, por exemplo, se você coloca aqui para não registrar, daí ele vai ter que fazer um cache na memória RAM do computador para quando você requisitar esse valor ele ter salvo em algum lugar. Então você aumentando esse valor aqui você pode melhorar o desempenho no caso de você não registrar todos os valores, né, todos os dados. Mas em contrapartida você vai gastar um pouco mais de memória RAM. Além disso existe a possibilidade de você não registrar nenhum valor no banco de dados. Então você vai ter apenas o valor aqui que está salvo na memória RAM, na memória do servidor. Desligou o servidor, reiniciou, você não tem mais essa informação, você perde essa informação. Tem a opção de você mudar aqui apenas quando o valor do timestamp muda. Então, isso significa que apenas quando o valor de tempo mudar, esse valor vai ser registrado. Então, se duas requisições feitas pelo sistema indicarem o mesmo horário, por exemplo, as duas indicarem as 15 horas, ele não vai salvar duas informações no banco de dados com um valor de tempo igual. Aqui no data point virtual não faz muito sentido isso aqui, mas em alguns tipos de data points e data sources, aí sim faz sentido você ter esse registro, porque alguns data points, eles além de informarem o valor, eles informam o horário. Então, daí nesse caso faz sentido você usar essa opção aqui de apenas quando o valor do tempo, né, do timestamp muda. E aqui existe também a opção de intervalo, então você pode ficar lendo essas informações em alguns intervalos, mas apenas um valor desse intervalo vai ser registrado. Então aqui existe, por exemplo, o valor instantâneo e algumas outras opções, né? Aqui, como é um data point binário, ele não está deixando eu personalizar aqui essa opção de tipo de valor, mas eu já testei isso aqui com um data point numérico, por exemplo, e no caso de data point numérico, você define aqui um intervalo e você pode depois pôr nesse intervalo aqui o que você quer obter, então, valor instantâneo, máximo, médio, valor mínimo, soma, então, é mais ou menos esse tipo de funcionamento que tem essa parte aqui de você registrar por intervalo. Então aqui, vou deixar o padrão, né, quando o valor muda. Existe também a opção de você descartar agora. Então, você tem um valor salvo lá no seu banco de dados, você quer descartá-lo agora, você não quer ficar esperando esse um ano aqui, por exemplo, que é o descartar automático.
você pode vir aqui em descartar dados mais antigos que um ano, uma semana, um mês, e você pode clicar para descartar. Se você quiser realmente resetar o DataPoint, apagar todas as informações sobre ele do histórico do banco de dados, você clica aqui em todas as informações e você clica em descartar agora. Por fim, uma coisa muito importante que você não pode esquecer, e eu estava quase esquecendo aqui na hora de gravar esta aula, é que depois que você fizer qualquer alteração nessa página aqui de propriedades do DataPoint, né, de edição do DataPoint, você tem que vir aqui na página, na parte mais de baixo da página, e clicar aqui em salvar para ele salvar as alterações. Senão ele não vai salvar as alterações. Se você fechar aqui a aba do navegador, por exemplo, você perde qualquer alteração que você tenha feito. Também existe aqui um botão para desabilitar, que tem basicamente a mesma função de você desabilitá-lo aqui pela interface do DataSource. E existe também uma opção aqui de reiniciar para você resetar todas essas configurações aqui para os valores padrão dela. Cancelando, você apenas fecha aqui a aba, você sai dessa página e daí você não faz alteração nenhuma que você tinha feito. Então, basicamente, você não pode esquecer de salvar essa informação depois que você fizer qualquer alteração nessa página aqui. Então, dica importante, não esqueça disso, senão você vai perder o seu trabalho. Bom, então aqui basicamente a parte de propriedades de DataPoint para você editar a parte de registro em banco de dados é isso aqui. Então são essas duas opções aqui, a propriedade de registro e a opção de descartar as informações. Além disso, nessa página, depois a gente vai ver a parte de renderização, na qual você pode personalizar como vai ser exibido esse texto. A parte de gráficos aqui também tem a ver com a renderização. E essa parte aqui de detectores de eventos ou detectores de valor, é uma outra tradução para essa parte aqui. A gente vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente entrar no tópico de eventos desse curso. Então, por enquanto eu vou encerrar essa aula aqui. E na parte 2 dessa aula a gente vai entrar na parte de renderização, porque daí eu quero tratar mais a fundo como renderizar cada tipo de informação. Então eu vou ficando por aqui. Apenas quero relembrar você que se você quiser acompanhar os próximos vídeos, você não esqueça de se inscrever no canal. Se quiser ativar as notificações também para ser notificado quando tiver no vídeo novo. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E caso você tenha alguma dúvida, você pode deixá-la na parte de comentários. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo e nos vemos na próxima aula.